Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questão, tá bom, do livro. Nós vamos resolver a questão da Universidade Federal das Lavras, tá bom? Esta, se não me engano, é a questão de número 3 da atividades propostas do livro de vocês, tá bom? Do capítulo 2. Vamos ver aqui, rapidão. Vamos ler a alternativa. Olha o que ele fala aqui, ó. Um engenheiro, ao projetar a construção de uma ponte, necessita definir a largura das juntas de dilatação, tá? O que são essas juntas? O texto fala que são espaços deixados entre as lajes de concreto para que elas possam dilatar e contrair sob efeito de alterações climáticas, sem danificar sua estrutura. Aí ele continua. Sabendo que a variação do comprimento de cada laje é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial, à variação de temperatura e ao coeficiente de dilatação linear, o engenheiro decide criar juntas de dilatação de 1 centímetro de largura, sabendo ainda que cada laje possui 20 metros de comprimento, tá bom? 1 centímetro de largura, cada laje possui 20 metros de comprimento e coeficiente de dilatação linear de 10 vezes 10 elevado a menos 6, 1 sobre Kelvin. A variação máxima de temperatura que essa ponte suportará será de... Aí ele deixa a pergunta no ar. Vamos ver aqui, a gente lê o texto, tá bom? Aí ele explica, primeiramente no texto, o que é uma junta de dilatação. Ele explica novamente o que a gente já havia aprendido, né? Que a variação de comprimento é diretamente proporcional a variação de comprimento de cada laje é diretamente proporcional ao comprimento inicial das lajes, a variação de temperatura, tudo isso a gente viu nas aulas teóricas. Aqui, a partir do final, que ele começa a dar algumas informações mais importantes para a resolução. Ele fala que essas juntas têm, tá? Ele decide ter as juntas de dilatação de 1 centímetro de largura, ou seja, o máximo que essa ponte, o comprimento dela pode variar é de 1 centímetro. É o máximo. 1 centímetro. E ele fala que o comprimento inicial dela, ó, é de 20 metros, desculpa. 20 metros. Deixa um pouco mais pra frente. 20 metros. E aqui ele nos proporciona o coeficiente de dilatação. E é aqui que muito aluno fica com medo quando leu. Ah, tá errado. Ah, não sei o que. Cara, não tá. Eu vou fazer um pouco diferente. Aqui na alternativa ele colocou 10 vezes 10 com o sinal da multiplicação em x. Eu vou colocar um pontinho, tá? Menos 6 não vai mudar nada. E aqui eu vou colocar Kelvin menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação linear. Professor, tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque esse coeficiente, geralmente, ele fica em Celsius. Aí está em Kelvin. E aí? Eu preciso transformar? Eu preciso fazer alguma coisa? Não. Não se preocupa. Por quê? A gente vai utilizar a equação normal, a equação da dilatação linear normal. Contudo, a variação de temperatura, que é isso que ele quer, ela não vai estar na escala Celsius. Ela vai estar em qual escala? Na escala Kelvin. Por quê, prof? Porque o coeficiente de dilatação linear está em função da escala Kelvin. Como eu falei, não te preocupa. A gente vai utilizar a mesma equação, mesma multiplicação. O que vai mudar ao final é a variação de temperatura, que é isso que ele quer. Mas, prof, a gente vai achar a variação de temperatura de Kelvin. Mas aqui a questão está pedida em Celsius. Não é diferente? Sim. Mas acompanha comigo que no final eu vou te explicar o que a gente vai fazer. Tá? Aí, como eu falei, o que ele quer aqui é a variação de temperatura. É isso que ele decide da gente. Vamos utilizar a equação, tá bom? Vou colocar
um branco aqui. Essa é a nossa equação a equação da variação do comprimento, né? Linear, nesse caso, da ponte. ΔL é igual a L0 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Como eu havia falado, o comprimento, tá, tanto inicial quanto a variação, eles precisam estar em metro. Então, nesse caso, você vai precisar converter esse 1 centímetro para metro. Para quem não sabe ou se esqueceu, eu vou te dar um bisu aqui bem aqui, tá? Metro. Vou colocar setinha, tá? As duas setinhas. Preste atenção para onde ele está indo. Para onde a seta está. Em qual sentido ela está indo. Olha aqui, ó. Quando você quiser converter metro para centímetro, você multiplica por 100. 1 metro é igual a 100 centímetros. 2 metros, 200 centímetros. E quando eu quiser converter centímetro para metros, divide por 100. Tá? Nesse caso, eu vou converter 1 centímetro para metros. Quanto é que vai ficar isso daí, prof? 1 centímetro para metro, eu posso escrever como 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tá bom? Pode ser escrito assim. Feito isso, nós já temos o valor do... Só para mostrar aqui, nós já temos o valor do ΔL, do L inicial, comprimento inicial, e do coeficiente. O que falta aqui, como eu já havia falado, a variação de temperatura. Nós vamos só substituir os valores aqui na equação da dilatação linear. Nosso ΔL vale 1 vezes 10 elevado a menos 2, que é igual... O comprimento inicial é 20, vezes o coeficiente aqui de dilatação linear, 10 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é isso que ele deseja. Se eu for fazer só os números aqui, ó, 20 vezes 10, quanto é que vai ficar? Vou repetir isso aqui. 1 vezes 10 elevado a menos 2. 20 vezes 10 é igual a 200. 200 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes a variação de temperatura. Mas eu também posso escrever 200 de uma outra forma. Quando eu vou deixar essa forma aqui, ó, 200 em notação científica, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a 2. Então, ó, fica 1 vezes 10 elevado a menos 2, que é igual a 2 vezes 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura. Isso aqui, ó, é só coisa, propriedade da potenciação. Potenciação. E agora, prof, o que eu vou fazer? Você vai multiplicar o 10 elevado a 2 vezes o 10 elevado a menos 6. O 10 elevado a 2 vezes o 10 elevado a menos 6 é igual, tá? É igual a 10 elevado a menos 4, tá bom? 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a 10 elevado a menos 4. Eu vou abaixar, tá? Como fica isso aqui? 1 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é a nossa variável. É ela que nós queremos encontrar. Então, eu vou deixar ela isolada. Eu vou isolar. Eu vou pegar esse 2 vezes 10 elevado a menos 4 e aqui para o primeiro membro. Só que esse 2 vezes 10 elevado a menos 4 está multiplicando. Então, ele vai para o primeiro membro dividindo. E como é que vai ficar, prof? Eu vou colocar aqui, tá? ΔT é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2, desculpa, dividido, vou usar, dividido por
2 vezes 10 elevado a menos 4. Essa divisão aqui, eu vou deixar ela com você. Mas preste atenção só. Qual é a dica? Professor, como é que eu poderia fazer essa divisão na prova? Você ia dividir o 1 sobre 2, normalmente. 1 sobre 2 é igual a 0,5. Vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 4, você ia usar uma propriedade da potência. Eu vou ver se eu consigo deixar ela bem aqui para não... de vermelho também, tá? Vou separar ela, que é essa aqui, ó, a divisão, ó. Vou deixar o bizu aqui, ó, 10 sobre A dividido por 10 sobre B é igual, ou 10 elevado a dividido por 10 elevado a B. O meu B não está claro aqui. 10 elevado a A dividido por 10 elevado a B é igual a 10 A menos B, tá bom? É essa a propriedade que eu vou usar. Nesse caso aqui, ó, 10 elevado a menos 2 vezes dividido por 10 elevado a menos 4 é igual a 10 elevado a 2, tá bom? 0,5 vezes 10 elevado a 2, a nossa variação de temperatura nesse caso vai ser de 50 kelvins. Mas, prof, ele quer em Celsius. E aí? Eu acho que a questão está errada. Não, tá? Preste atenção. Quando nós falamos de variação de temperatura, a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Ou seja, se um determinado, sei lá, planeta ou uma determinada cidade, olha, a temperatura variou dessa cidade, desse planeta, em 10 kelvins. O quanto essa variação seria na escala Celsius? Seria de 10 Celsius. A única variação de temperatura as únicas variações de temperaturas que são iguais é quando nós falamos de Kelvin e Celsius, tá? Ou seja, se uma cidade, aqui a nossa, Manaus, a temperatura de Manaus variou 10 graus, ou 10 Celsius. O quanto é essa variação em Kelvin? 10 também. Professor, eu poderia falar isso para a temperatura, para a escala em Fahrenheit? Não, tá? Não. As únicas temperaturas que as suas variações são iguais, repetindo, é quando for Kelvin e Celsius. Apenas elas. Kelvin e Fahrenheit diferente, Celsius e Fahrenheit diferente, tá bom? Então, guardem bem isso aqui, ó. Variação de temperatura em Kelvin é igual à variação de temperatura em Celsius. Essa foi a sacada dessa questão aqui. Então, nesse caso aqui, cadê? A alternativa correta é a letra B de Brasil. Tá bom? Muito obrigado pela presença, está bem? E qualquer dúvida, podem postar aí nos comentários, que eu vou responder, tá?